O tema da palestra foi objeto de um livro que eu tenho escrito, chamado Responsabilidade Civil por Erro Médico, exatamente. Um livro que, por sinal, está em segunda edição, o que significa dizer que, pelo menos, não encalhou a primeira edição e deve ter agradado o público, já que, agora em 2013, a gente fez uma reedição, onde eu relato, basicamente, a minha experiência como profissional na área do direito, ligada a essa questão tormentosa, que é a questão do erro médico. Aqui no quadro tem aí uma relação das obras que eu já publiquei. Eu tenho 7 livros publicados pela editora Atlas e editora Saraiva, além de participar de várias outras obras coletivas. E tenho também artigos publicados em livros, revistas e na internet. Antes de chegar no tema, eu queria abordar algumas questões que têm a ver com as ações que a gente acaba promovendo em face de erro médico. Normalmente, quem promove uma ação por erro médico busca uma recomposição de dano material, sempre um dano moral e muitas vezes também, cumulativamente, o dano estético. Eu acho que, para a gente entender melhor a questão, eu me permito fazer aqui uma viagem e falar um pouco sobre essa questão do dano moral, que para mim ainda é uma questão muito pouco compreendida, especialmente pelos nossos tribunais. E que entendo eu que não basta tão somente a gente demonstrar que houve uma lesão e postular o pedido de indenização por dano moral. Eu acho que a gente deve sempre justificar de uma maneira muito clara as razões pelas quais a gente está pedindo para num processo qualquer, uma indenização por dano moral. Porque, embora essa questão fosse muito discutida antes de 88, eu sei que vocês aqui, nenhum de vocês tem idade para ter advogado antes de 88, mas até a vinda da Constituição Cidadã, promulgada por Ulisses Guimarães em 88, a questão do dano moral era uma batalha normalmente perdida. Porque havia uma tese que era dominante na época de que seria até um certo ponto imoral indenizar-se a dor. Então, com esse argumento, normalmente se rechaçava qualquer pedido de indenização por dano moral. Mas a Constituição de 88, que até hoje é elogiada pela valorização da pessoa humana, que a Constituição acabou colocando o ser humano como uma espécie de ápice do ordenamento jurídico da nação. Quando colocou no inciso 1º, entre os fundamentos pelos quais se deve pautar o Estado Democrático de Direito, colocou no inciso 3º a dignidade da pessoa humana. Então, a Constituição nossa, ela, no que diz respeito à proteção aos direitos da personalidade, aos chamados direitos fundamentais da pessoa humana, é uma pérola, não é? E, para garantir que esses direitos da personalidade possam ser respeitados, o único mecanismo capaz e hábil para fazer com que se respeite é poder nos fornecer mecanismos para condenar aqueles que, de alguma forma, violentem os chamados direitos personalíssimos da pessoa humana. A forma de fazer isso é a pena civil, que eu entendo que o dano moral acaba cumprindo, não é? O dano moral acaba sendo, a meu ver, uma forma de punir o ofensor na parte mais sensível do corpo do ser humano, que é o bolso. Não é? E a Constituição, no artigo 5º, onde ela proclama os direitos fundamentais da pessoa humana, fez constar em 2 incisos, né, no 5º e no 10, que o dano moral seria indenizável. De sorte que acho que a Constituição acabou colocando uma pá de cal sobre essa questão que a gente enfrentava na época, voltada para a indenizabilidade ou não do dano moral. Ocorre que, de lá para cá, a dificuldade foi convencer o judiciário de que o dano moral tem que cumprir esse papel de apenar o ofensor e, de outro lado, compensar a vítima. Já que, quando se trata de dano moral, é praticamente impossível você retornar à situação anterior. Então, você prima por um valor que compense a vítima pelos dissabores que ela possa ter enfrentado e, de outro lado, possa punir o ofensor para que ele não reitere naquele tipo de ilícito. Não é? Então, nós temos hoje o que eu chamo de direito constitucional do dano moral, porque está no artigo 5º da Constituição, em 2 previsões muito claras, que diz que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Isso está no inciso 5º do artigo 5º da Constituição. E no 10 está lá, que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Como eu disse a vocês, o ser humano foi alçado a fundamento da República. Quando a Constituição se proclama
como um instrumento que vai regulamentar o Estado Democrático de Direito no Brasil e coloca entre os seus 5 incisos como uma espécie de farol a dizer ao que ela se propõe, e diz que aqui só vale a lei brasileira, quando diz que nós temos que nos pautar pelo princípio máximo da soberania. Que aqui é um Estado em que a cidadania é que vai fazer prevalecer todo o gerenciamento de governo, não é? Quando chega no inciso 3º e diz que a dignidade da pessoa humana também é um dos fundamentos desse Estado democrático de direito, a gente tem que depreender que essa dignidade é algo que não é aquela dignidade social da pessoa que se veste bem, ou da cultura que a pessoa possa ostentar, ou da sua riqueza, mas é a dignidade que a pessoa tem só por ela ser pessoa humana, independentemente da sua fortuna, independentemente do seu conhecimento, independentemente da sua posição social ou política. É a dignidade que todo ser humano tem só por ser pessoa humana. E essa dignidade que foi proclamada pela Organização das Nações Unidas na sua Carta de 48, passa agora, a partir da Constituição de 88, a ser algo positivado no nosso ordenamento jurídico interno. E essa dignidade é fruto do aprendizado humano a partir das atrocidades que foram cometidas contra os seres humanos ao longo da história humana. Não é? Ao longo da história humana, queimou-se ou botaram em fogueira as pessoas tão somente por divergir, às vezes, de opinião. Se a gente for verificar a própria experiência da Segunda Guerra Mundial, o nazismo acabou praticamente exterminando na sua territorialidade uma etnia, porque Hitler não gostava de judeus. Ou se a gente for verificar Stalin, que pouco é falado, mas Stalin matou tanto quanto Hitler para tentar impor não, já tinha imposto, para manter o sistema político que vigia na Rússia naquela época. Então, o que a Constituição veio positivar no Brasil a partir de 88 foi aquilo que as nações envolvidas já tinham se apercebido em 1948, ao entenderem que não pode o ser humano ser alvo de violências e atrocidades em qualquer lugar onde esteja. E essa proteção à dignidade da pessoa humana faz com que a gente tenha que ter hoje uma visão diferenciada para essa questão do dano moral quando envolve a pessoa humana. Uma das coisas que revolucionou também o nosso direito e foi oriundo da própria Constituição foi o Código de Defesa do Consumidor. Foi proclamado em 1990 e ele nasceu por determinação constitucional. Se nós formos verificar no artigo 5º, onde se proclamam os direitos fundamentais da pessoa humana, tem um inciso que menciona claramente que o direito do consumidor é um direito fundamental da pessoa e que o Estado irá garantir. Não bastasse isso, quando a gente vai nas disposições transitórias, no artigo 48, o Constituinte determinou um prazo para que o legislador ordinário editasse o Código de Defesa do Consumidor. E o nosso Código é proclamado até hoje como uma das legislações mais modernas em termos de defesa do consumidor, porque ela conseguiu sistematizar todos os aspectos que envolvem o consumo, não só do ponto de vista material, como também algumas coisas revolucionárias do ponto de vista processual. Até hoje, algumas questões que estão postas no Código são mal compreendidas ou mal resolvidas pelo próprio Judiciário. Muitas vezes eu me assusto com algumas decisões, tendo em conta que essa lei é de 1990, muitos dos juízes que hoje estão judicando se formaram já após a edição dessa lei, e muitas vezes você percebe que as pessoas ou desconhecem completamente essa lei, ou tem por ela uma aversão tal que na vida prática você vê as pessoas aplicarem princípios que contrariam frontalmente aquilo que o Código de Defesa do Consumidor procurou estatuir. Então, o Código, no seu artigo 6º, acaba criando lá uma série de direitos que o Código chama de direitos básicos do consumidor. Entre esses direitos básicos está a proteção à vida, à saúde e à segurança. Isso com relação a qualquer tipo de produtos ou serviços. Também tem um direito que é extremamente importante, que é o direito à informação. Mas não é uma informação qualquer, é a informação clara, a informação adequada, a informação inteligível, não é? E também prevê como direito fundamental do consumidor a efetiva prevenção e reparação dos danos patrimoniais e morais, dizendo ainda no seu inciso 8º
que um dos direitos que se pode outorgar ao consumidor é a inversão do ônus na prova no processo civil. Se formos ao Código Civil, nós vamos verificar que o Código Civil ainda privilegia a responsabilização a partir da culpa, né, portanto, da teoria subjetiva, onde, para que eu possa ver a possibilidade de indenização, eu tenho que provar a culpa do agente, o dano e o nexo causal, é o que está no artigo 186, mas ainda assim o Código Civil já, de alguma forma, privilegia também a teoria do risco, quando prevê no artigo 927 e também no 931 a possibilidade da indenização por dano, independentemente da existência de culpa, não é? Agora, esse dano que a gente vai aqui tentar abordar tem que ser um dano efetivo, um dano real. Por quê? Porque não se indeniza dano imaginário, não se indeniza o chamado dano hipotético. Ocorre que se a gente for verificar com base na culpa, mais das vezes, os senhores que já enfrentaram o processo já sabem muito bem disso, quando se trata de provar a culpa de alguém, normalmente é uma tarefa um tanto quanto ingrata, não é? Porque se você tem a teoria do risco, te facilita porque você tem que provar o dano e provar o nexo que liga esse dano àquela atividade que possa ter causado o dano. Abstraindo a culpa, a coisa fica mais fácil, mas quando se trata de culpa, o nosso grande problema vai ser a prova, e isso nós vamos tentar chegar lá daqui a pouco. Vocês sabem que o Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento a responsabilidade objetiva, portanto, a responsabilidade sem culpa. Isso é o que predomina no Código de Defesa do Consumidor. Por exceção, quando se trata de profissionais liberais, o Código abriu uma exceção e disse que quando se trata de profissional liberal, vai ser necessário provar-se a culpa. Portanto, por exceção, o Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade subjetiva para os profissionais liberais. Confesso aqui a vocês que, à época, me lembro bem, foi feito um lobby da nossa OAB para a inserção desse parágrafo no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Alguns extremados na época até queriam que, ao invés de constar lá profissionais liberais, constasse os advogados, né? Mas o pessoal falou, não, assim é muito assintoso. E, na verdade, tem até alguma razão de ser tratar diferentemente o profissional liberal. Mas o profissional liberal aqui tem que ser entendido aquela pessoa que presta serviço com caráter de pessoalidade para alguém, não se subordina e dirige a sua própria atividade. Nós, os advogados, somos típicos profissionais liberais. O cliente vem, nos procura, nós contratamos com ele, mas nós não nos subordinamos, nós é que definimos a conduta, os caminhos, escolhemos a técnica. Então, esse é o profissional liberal. Agora, essa exceção não se aplica ao profissional liberal trabalhando para uma corporação. Então, o médico é profissional liberal? Sim, ele é profissional liberal. Agora, dentro de um hospital, esse benefício da exceção que o Código prevê não se aplica ao médico que esteja a serviço de um hospital, a serviço de uma corporação. Ou então, pensemos aqui, eu contrato um arquiteto ou um engenheiro como pessoa, como profissional liberal, contrato intuito persona, portanto personalíssimo. Se houver algo que ele me cause dano, eu vou ter que provar, com base nessa exceção do artigo 14, de que ele procedeu com culpa para poder ver nascer o meu direito indenizatório. No entanto, se eu contratar um escritório de arquitetura ou uma empresa de engenharia, aí não. Embora nela trabalhe os profissionais liberais, esse benefício da apuração da responsabilidade mediante a culpa não se estende do profissional à empresa onde ele presta serviço. Então, esse é um benefício do profissional. E, aqui só de curiosidade, isso surgiu em razão da nossa profissão, porque realmente, no nosso caso, imaginem vocês, se a gente tivesse por cada processo perdido, ter que responder objetivamente perante o cliente por não ter atingido o resultado. Seria um desastre, a nossa profissão desapareceria, né? Então, da mesma forma, se você estender isso para as outras profissões e pensar do ponto de vista daquele profissional liberal com o qual você trata, essa exceção até se fundamenta, até se justifica. Porque, vejam, o médico que você procura, o profissional liberal médico com o qual você vai para uma receita, para uma consulta, para um tratamento,
ele não tem a obrigação de garantir a você o resultado da cura. Isso só a Deus é possível. O médico é um ser mortal, ele pode conhecer a técnica, pode procurar, juntamente com você, com as informações que você fornece, buscar o melhor resultado para a saúde que você busca recompor. Mas ele não pode garantir que vai salvar você, ele não pode garantir que vai extirpar essa doença, ele não tem como fazer isso. Ele tem que se comprometer, sim, em aplicar toda a sua técnica, toda a sua diligência, todo o seu conhecimento, todo o seu esforço, para que o resultado seja atingido. Mas ele não pode ser responsabilizado se o resultado não foi atingido. Então, quando se trata de profissional liberal, a gente precisa ter claro que existe essa exceção no Código de Defesa do Consumidor, que você só consegue responsabilizar o profissional liberal se você conseguir provar a culpa dele numa das suas 3 modalidades, que é a imprudência, a negligência e a imperícia. Se eu não conseguir fazer essa prova, bem provavelmente não vou conseguir sucesso na minha ação. Existe uma posição intermediária entre a responsabilidade objetiva e a responsabilidade subjetiva, que é a culpa presumida, não é? E que também podemos trabalhar com a alternativa que o Código de Defesa do Consumidor nos fornece, que é a inversão do ônus da prova. Mas a inversão do ônus da prova também no processo não é automática. Você tem que pedir, justificar e tem que esperar que o juiz defira essa inversão. Agora, mesmo invertendo o ônus da prova, a culpa ainda é o elemento determinante para a responsabilização. Porque mesmo invertendo o ônus da prova, se o médico consegue provar que ele agiu corretamente, que ele agiu prudentemente, que ele agiu de maneira escorreita, ele vai provar que ele não teve culpa. E se ele provar que ele não teve culpa, ele também não será indenizado, não será condenado, não é? Então, e ainda se formos também adicionar nessa nossa discussão a questão da obrigação de meio e de resultado, isso vai ser importante para a atividade médica, por exemplo, de cirurgia plástica. Nessa sim, pode-se levar para o campo das obrigações e dizer que o cirurgião plástico, por exemplo, assume a obrigação de resultado com o seu paciente. Não é uma obrigação de meio, não é? Até porque hoje, com a ajuda da tecnologia da computação, esses profissionais na área da cirurgia plástica tiram uma foto sua e falam: meu filho, como é que você quer que fique o seu rosto, os seus olhos? E vai ajustando com o tal do Photoshop da vida lá. E de sorte que se você diz: olha, desse jeito tá bom, e ele se compromete com você que a cirurgia vai atingir esse resultado, por óbvio que ele está se comprometendo a atingir uma meta. Se ele não atingir essa meta, esse só fato, por si só, pode significar um inadimplemento e, portanto, essa obrigação não terá obtido o resultado que se esperava, né? Apesar da gente falar que o Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento básico a responsabilidade objetiva, a gente também tem que ter claro que essa responsabilidade objetiva não é a responsabilidade do tipo integral. É a responsabilidade objetiva, mas que permite ao fornecedor de produtos ou serviços se isentar de responsabilidade se provar que não colocou o produto ou o serviço no mercado, que tendo colocado o produto ou o serviço ele não tem defeito, se provar a culpa exclusiva da vítima, se provar culpa de terceiro. Então, a responsabilidade é objetiva, mas ela é uma objetiva mitigada, porque permite que haja a utilização dessas excludentes que estão expressamente previstas, tanto no artigo 12 para produtos, quanto no artigo 14 para serviços. Voltando ainda ao cirurgião plástico, tem autores de renome, e vocês, um deles com certeza todos vocês conhecem, Humberto Teodoro Júnior, por exemplo, é um dos grandes defensores de que, mesmo na cirurgia plástica, o médico não assume a obrigação de resultado. E o Humberto diz o seguinte: o organismo humano reage de maneira imprevisível frente a qualquer intervenção. E que o médico não teria como, eventualmente, por antecipação, prever que aquele organismo vai ter uma reação ou não àquele tratamento corretivo. Não é? Para daí ele concluir que a cirurgia, mesmo sendo plástica de embelezamento, a cirurgia que a gente chama cosmetológica, mesmo assim o médico está assumindo um compromisso de tentar atingir aquele meio, e não seria uma obrigação de resultado. Mas não é só ele.
Rui Rosado de Aguiar, que é ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça e é do Rio Grande do Sul, também assim defende. Miguel Kifuri, que é um desembargador do Paraná, que tem até um livro escrito sobre erro médico, um livro excelente, também defende que mesmo na cirurgia plástica o médico não responde pelo resultado. Eu faço uma distinção. Se a cirurgia plástica for uma cirurgia corretiva, aplica-se a teoria da obrigação de meio. Por que a corretiva? Porque se alguém sofreu queimaduras, sofreu um acidente de veículo e ficou todo mutilado, a cirurgia é do tipo corretiva e não se pode querer exigir do médico que ele consiga restaurar 100% aquela pessoa que teve eventualmente parte do corpo deformada por um acidente qualquer que seja. Então essa é a cirurgia corretiva. Nessa eu entendo que a obrigação que o cirurgião plástico está assumindo com aquele paciente é uma obrigação de meio, é uma obrigação de tentar o melhor possível melhorar a imagem dele ou o corpo dele. Já quando se trata da chamada cirurgia plástica de embelezamento, eu acho inadmissível que alguém possa defender que o médico que se compromete com uma moça, ou com um rapaz, ou com qualquer que seja a pessoa, que vai torná-lo mais lindo, não é? Segundo os desejos da própria pessoa, que muitas vezes paga uma fortuna para a obtenção de uma aparência melhor, e embora isso tenha a ver com a autoestima, com uma série de coisas, mas evidentemente que o mote maior é a questão do embelezamento. E eu, até sob risco de críticas severas, eu digo que é uma cirurgia um tanto quanto supérflua, porque ela não é indispensável para a sobrevivência da pessoa. A pessoa não está com o corpo enfermo e precisa sofrer uma intervenção. Não é? Repito, ainda que eu entenda que em algumas situações a cirurgia plástica de embelezamento pode até ter razão de ser por uma questão da pessoa ter uma necessidade de melhorar sua autoestima, estar em depressão, etc. Mas apesar de tudo isso, eu vejo a cirurgia plástica de embelezamento como algo supérfluo. E se é algo supérfluo, a pessoa tem o direito de fazer uso dela, sim. Mas eu acho que o médico deveria ter mais responsabilidade ainda quando se trata da cirurgia plástica de embelezamento. E na dúvida, por menor que ela fosse, afastar a possibilidade ou convencer a pessoa a não fazer. Ocorre que eu tenho clientes médicos que eu defendo que costumam dizer, teve um que me disse claramente, por uma coisa aparentemente boba, e essa realmente é imprevisível de você prognosticar, que é aquela coisa que dá nas mulheres, fala queloide, é isso? Essa coisa aí. Então, cientificamente está provado que não há como você prever que o organismo vai ter essa reação. Então, eu tenho um cliente que é médico e ele só faz mamas, é a especialidade dele, e ele tem meia dúzia de processos porque depois da cirurgia apareceu essa imperfeição, que cientificamente está provado que não tem como o médico saber antecipadamente que aquele organismo vai ter essa reação. Mas veja, por que ele está sendo condenado? Porque ele faltou com um dever fundamental, que é o chamado dever de informação. Ele tem que dizer, ele tem que alertar, olha, não há como a medicina prever, não há exames, não há técnica hoje disponível que possa garantir que você não vai ter isso. Alertar que é um risco. E a pessoa decide. Então é o chamado consentimento informado. Quando ele me trouxe o primeiro caso, eu falei disso para ele. Ele falou, tá bom, ele concordou, foi embora. Aí daqui a pouco vem um segundo. Eu falei, mas doutor, lembra que nós falamos? Então, eu até preparei para ele o termo consentimento informado. Doutor, eu sei, estou fazendo. Quando foi no terceiro caso, cheguei para ele e falei, escuta, você, o que está acontecendo? Ele foi aí e resolveu confessar, né? Doutor, se eu contar isso para todos os meus pacientes, eu vou perder clientela. Então, eu não conto. Eu falei, então, você não conta, você vai sofrer processos e, com certeza, vai ser condenado. Porque, ainda que não se possa atribuir ao médico, em face de qualquer imperícia médica, esse resultado, ele deveria ter informado, que é uma obrigação que ele tem, o chamado dever de informação, que está no Código, que é também um dever ético, está no Código de Ética Médica, no artigo 22, e que é uma obrigação civil, está no nosso Código Civil, no artigo 15 do Código Civil, que ninguém pode ser submetido a nenhuma espécie de intervenção sem que tenha sido
colhido o seu consentimento informado. Então eu sei que muitas vezes, nessa área, o médico, para fazer a cirurgia e, portanto, para contratar com o cliente e receber, talvez ele não seja suficientemente honesto com o cliente, ao ponto de lhe dizer que ele não pode garantir que a pessoa vai ficar com a aparência que deseja. Até porque, se a gente for imaginar bem, essa questão do belo e do feio é algo extremamente subjetivo, né? O que é belo para mim pode ser feio para outro, o que é lindo para o, sei lá, para o Eduardo Cardoso, que está ali, nosso querido colega lá de Itaquera, né, da Comissão de Defesa do Consumidor, que é lindo para ele, talvez seja feio para mim. Mas, quando o médico, cirurgião plástico, decide que pode fazer, eu acho que ele tem que assumir isso com responsabilidade. Se não atingir o resultado, eu acho que aqui a obrigação é de meio sim, quando se trata de cirurgia corretiva. Se a cirurgia for de embelezamento, essa cirurgia cosmetológica, a obrigação é de resultado. Vocês já imaginaram se chegar vamos imaginar que nós dois procuremos aí um médico cirurgião plástico e eu queira ter a aparência do Brad Pitt. Pô, cara, isso é impossível, né? A rigor isso é impossível. Mas se ele se comprometer, ele está sendo mais responsável do que essa tola ilusão que eu possa ter de achar que com dinheiro eu posso ter a aparência que o Brad Pitt tem. Eu posso ter esse direito no meu íntimo, esse direito subjetivo de querer parecer? Posso. Agora, cabe a ele, como profissional, que tem o domínio dessa técnica, esclarecer que isso não vai ser possível, que ele pode até fazer uma tentativa, mas quem sabe os resultados não sejam tão gratificantes quanto eu espere. Mas se ele for honesto e prestar todas as informações, eu acho que aí sim ele pode, eventualmente, não ser responsabilizado por não ter atingido o resultado. Mas, de regra, defendo eu, e faço parte, aliás, nesse caso, de uma corrente até majoritária, de que, nesses casos, a cirurgia de embelezamento, a obrigação é de resultado. Vamos para frente aqui. Continua sendo culpa, né? Só um parênteses aqui para vocês terem claro. Continua sendo responsabilidade aquiliana, portanto, responsabilidade com base na culpa. Mas se eu consigo fazer com que o senhor magistrado que oficia no meu processo acolha a tese de que essa cirurgia plástica, a obrigação é de resultado, se ele aceitar isso, a inversão do ônus da prova é automática. E havendo a inversão do ônus da prova, a minha posição fica confortável. Mas, veja, ao deslocar o ônus da prova, cabe agora ao médico comprovar que naquelas circunstâncias ele agiu da maneira correta, da maneira adequada. E que se os resultados não foram atingidos, foi caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima, culpa de terceira, enfim. Mas aí, quando você desloca o ônus da prova, continua sendo culpa, mas agora a culpa se desloca, a responsabilidade da comprovação da culpa para o cirurgião, que, claro, não indenizará se conseguir provar que não teve culpa no procedimento. Já falamos do consentimento informado, né? É um dever ético, está lá no artigo 22 do Código de Ética, é um direito do consumidor, nós já vimos no artigo 6º, e é uma obrigação que está expressa no Código Civil, quando trata da incolumidade aí do corpo humano. Um dos maiores problemas que eu tenho enfrentado na vida prática, e quem já atua nessa área também deve ter enfrentado, é a questão da realização da prova. No nosso sistema jurídico, o ônus da prova incumbe, evidentemente, a quem alega. É o que está lá no artigo 333 do nosso glorioso Código de Processo Civil. Quando se trata de erro médico, em qualquer área da atividade médica, eu costumo dizer que essa é a prova diabólica que você tem que fazer. Porque, recentemente, eu tive que fazer uma endoscopia. É endoscopia que fala? Eu estou contando aqui com auxílio aqui ao lado. Porque estava com um sintoma de gastrite, alguma coisa e tal. Gente, eu me surpreendi. Porque eu cheguei no hospital, a médica começou a conversar comigo, a médica anestesista, fazer algumas perguntas, etc. e tal. Falou, olha, eu vou lhe aplicar uma anestesia, o senhor não vai nem perceber, isso vai ser rápido e tal, não sei o quê.
Ela foi conversando, foi aplicando. Eu não lembro, eu não tenho consciência em que momento eu apaguei. Não sei como é que eu saí da maca, porque depois, quando eu comecei a ter consciência de alguma coisa, eu estava sentado no sofá, no próprio consultório, mas estava no sofá, não estava mais na maca, então não sei como é. Eu estava sentado e ela pediu para deitar na maca, conversando comigo. Eu não sei em que momento apaguei. Não sei em que momento eu voltei. Agora, se acontecesse alguma coisa, eu tenho testemunhas? Não. Se tiver testemunhas, é ela que tem, é a médica que tinha testemunhas, eu não. Porque o corpo médico dela lá estava lá, anestesista, auxiliar. Eu posso contribuir com alguma coisa em termos de depoimento pessoal? Não. Cara, eu nem sei o que aconteceu. Desculpa que é brincadeira, mas quando eu saí de lá, eu falei para minha esposa, olha, ela falou, peraí, senta de novo, e perguntou se estava doendo. Eu falei, não, isso não. Ou seja, você fica vendido, cara. Brincadeira. Eu saí assustado. Porque você fica entregue. Você está completamente entregue. E o pior, se acontecer alguma coisa, como é que você prova que o médico agiu de alguma maneira que possa ser considerada errada? Como é que você prova a culpa do médico? Você de nada serve, seu depoimento. Estava lá apagado. Testemunhas você não tem. Se tiver que fazer uma perícia, eu sei que o pessoal fala que os advogados formam uma categoria extremamente, não é? Unida, né? Mas olha, corporativismo mesmo tem médico. Médico é uma classe que, em termos de corporativismo, ganha longe. Então você propõe uma ação por erro médico, você não tem testemunhas, você não pode contar com o depoimento do seu paciente, porque mesmo que ele tivesse acordado, ele não entende os termos médicos, ele não entende a metodologia de tratamento, não entende nada, quer dizer, o depoimento dele nada, é a mesma coisa se ele puder prestar algum depoimento. Você vai ter que se servir de uma perícia médica, até porque o juiz, assim como você, que é advogado, também não conhece da medicina e vai precisar destrinchar termos e procedimentos para se convencer se houve efetivamente um desvio de conduta ou não. Esse laudo, mais das vezes, vai ser um laudo inconclusivo. Vai ser aquele laudo que diz tudo, mas não diz nada. Vai para lá, vem para cá, vai, diz, fala, volta de novo, e no fim não conclui absolutamente nada. De sorte que o laudo acaba não ajudando o juiz em absolutamente nada. Mas das vezes também não nos ajuda, porque eu, quando pego esse tipo de ação, sempre exijo, já esclareço para o meu cliente desde o começo, que na fase da instrução processual, se for necessário, ele vai ter que pagar um assistente técnico. Por quê? Porque esse cara é que vai ter que montar os quesitos para mim. Eu não sou médico, não entendo da linguagem, não entendo dos procedimentos. Eu preciso que o médico monte os quesitos para que o perito responda. Eu preciso que esse médico, meu assistente, acompanhe a perícia por duas boas razões. Primeiro, para que a perícia conclua alguma coisa, não seja uma perícia inconclusa. Segundo, para evitar até que o perito seja parcial ou eventualmente venal, né? Tudo é possível. Então, se eu tiver um assistente junto, eu garanto a lisura maior. Só que quando você fala isso para o seu cliente, fala, quanto vai custar? Olha, uns 3, 4 mil reais. Pronto, o cliente já não quer mais. Pô, mas, gente, você precisa. Então, se você não tiver esses cuidados, a probabilidade da sua ação dar em nada é muito grande. Não é? Por quê? Porque o papel do juiz, a meu ver, seria daquela pessoa que teria o maior interesse do mundo no esclarecimento das coisas. Mas vocês sabem que, na realidade, não é isso que acontece. Não é? Eu entendo que os juízes é quem deveriam ter o maior interesse na realização das provas. Para quê? Para que ele se convencesse, efetivamente, de onde a justiça poderia ser melhor feita, onde o direito deveria ser melhor aplicado. Mas vocês sabem na prática que os juízes hoje agem mecanicamente. Alguns alunos chegam até a dizer que, na verdade, não são nem os juízes, são os próprios auxiliares do cartório que já montam despacho, já fazem sentença. Eu prefiro não acreditar nisso. Mas a experiência minha prova que os atos são mecânicos e que raramente o juiz vai agir com a sensibilidade que nós gostaríamos que todos os magistrados tivessem quando estivessem cuidando de um processo e tratando da vida das outras pessoas. Mas nós sabemos que não é assim. Por isso, cabe a gente fazer todo o esforço de levar ao juiz, mesmo que ele não queira, todas as provas para o seu convencimento.
não é? E nesse papel de levar essas provas, nós temos que trabalhar com duas coisas também que os juízes raramente aceitam, que são as presunções e os indícios. Quer dizer, indício é aquilo que eu vou juntando várias coisas e a minha intelecção só pode concluir que a coisa foi de uma determinada maneira, que é uma teoria que nos Estados Unidos eles usam muito, que é a res ipso licor, ou algo assim. Deixa eu ver, está aqui. Ó. Res ipsa loquitur, aliás, desculpa. Que seria, grosso modo, falando assim, as coisas como se desenvolveram, falam por si mesmo. Quer dizer, ou seja, o conjunto da ópera, o conjunto da obra, só pode levar a uma determinada conclusão. Raros são os juízes que trabalham com isso. Não é? Mas eu posso ter indícios, vários indícios formando um conjunto que só pode me levar a uma determinada conclusão, e eu posso ter também a possibilidade de partir de presunções legais ou presunções até criadas pela experiência do que ordinariamente acontece no dia a dia. Aliás, pelo artigo 335 do Código de Processo Civil, o magistrado está autorizado a julgar por aquilo que seria a experiência do que comumente acontece. Não é? Mas raramente eles agem assim. Portanto, eu acho que quem deve fazer esse papel somos nós, de criar o conjunto de indícios e presunções que possa levar o magistrado a um convencimento, que são as chamadas provas indiretas, já que nessa área de erro médico, a prova direta vai ser, no mais das vezes, a prova pericial, e nem sempre essa prova pericial vai ser algo que ajude efetivamente a encontrar uma solução adequada para a lide. Com relação a essas teorias, tem a chamada carga da probatória dinâmica ou compartilhada, que na Argentina é muito utilizada pelo judiciário, que nada mais é do que você verificar, você enquanto juiz verificar quem tem melhores condições de fazer a prova. Não é uma inversão do ônus da prova, é só pesar no caso concreto quem tem mais condições. Ora, se é o médico que tem melhores condições de fazer a prova e o juiz é o interessado na prova, o juiz mesmo determina que o médico faça as provas, para que ele se convença se houve ali uma lesão de direito ou não. Então essa é a chamada carga probatória dinâmica, que, repito, na Argentina é muito utilizada. Uma teoria que no Brasil vem prosperando bastante, tem bastantes decisões, até do próprio STJ, tem várias decisões, é a questão da perda de uma chance, que muitas vezes, pelas circunstâncias ocorridas no tratamento, você não teria a certeza de que, se fosse feito todos os procedimentos adequados, se a pessoa obteria o resultado almejado, mas você pode presumir de que, pelo menos, o direito a ter tentado, a ter sido tentada aquelas alternativas, ela teria. Então é a chamada perda de uma chance de cura, ou perda de uma chance de salvação, ou perda de uma chance de vida, que em determinadas circunstâncias é possível também se presumir. E uma outra solução que nos ajuda quando se trata da questão da prova é conseguir sensibilizar o juiz de que o Código de Defesa do Consumidor permite que ele inverta o ônus da prova a teor do que prevê lá o nosso inciso 8º do artigo 6º. Quando eu faço palestra para médicos, e às vezes eu faço, até tem esse quadrinho aqui que eu não vou falar para vocês, né? Mas o médico pode se prevenir. Eu acho que a primeira forma de prevenção do médico seria ele ser mais humilde, porque se existe uma outra categoria que se acha acima do bem e do mal, além de juízes, são os médicos. É incrível. E o médico acha o seguinte, os médicos não se acham falíveis. Isso é um absurdo. Cada vez que eu converso com os amigos que são médicos ou clientes, eu falo, olha, uma das coisas do maior problema de vocês é essa falta de humildade. Né? E falo com muita franqueza, com muita honestidade. Não para já faço isso de uma maneira tal para não ofendê-los, porque eles se ofendem, né? Vai falar também para um magistrado aí, vocês não façam essa besteira, hein? Vai falar para o magistrado que ele não tem sensibilidade. Outro dia eu falei isso numa sustentação oral aqui no tribunal, tive que ouvir um monte, né? Bom, enfim, mas de qualquer forma, eu acho que a melhor prevenção do médico seria o médico reconhecer, primeiro o seguinte, que ele não é Deus, e de fato não é, que ele é um ser humano,
E como ser humano, todos nós erramos, todos nós somos passíveis de erro, só pelo fato de sermos seres humanos, nós somos, estamos diante dessa possibilidade de falhar a qualquer momento. E uma outra coisa importantíssima é o chamado dever de informação. Esse dever de informação, que claro, tem a exceção quando há risco de vida, aí não há tempo de procurar familiares nem nada, mas em condições normais, é um sistema de prevenção muito grande, pedir a informação e obter chamado consentimento informado. Por incrível que pareça, ainda tem médico que faz prescrição sem ser por escrito. Outro dia, eu me deparei com um que está com problema em Campos do Jordão, porque ele prescreveu para um paciente dele, por celular, a continuidade lá de um tratamento, e ele acabou, ao fazer isso, sem estar com ficha na mão, então ele confundiu os clientes que ele atendia. Não, é brincadeira, mas bom, então você deve ter alguns cuidados, que eu falo que o médico deve ter, que é maior do que qualquer outra profissão, porque ele está lidando com vidas, e remédio é um tipo de produto que é feito para salvar vidas, mas que, se usado inadequadamente, ou de maneira imprópria, ou por um organismo impróprio, pode levar à morte, ou criar sequelas as mais complicadas, né? Então, essa questão com relação às formas do médico se prevenir, eu costumo dizer que tem duas coisas, né? Bastante humildade, entender que ele pode também falhar, e esse dever de informação. O resto é mais ou menos decorrência. Eu queria aqui contar para vocês alguns casos concretos, nos quais de alguma forma eu tive participação, e para em seguida abrir para perguntas, tá ok? Vamos ver o seguinte: esquecimento de objeto estranho em corpo de paciente é algo bastante comum, bastante frequente, e cujo próprio corpo acaba fazendo a prova. Porque normalmente, se deixou um corpo estranho, o organismo vai rejeitar, vai ser necessária uma nova intervenção, essa nova intervenção vai remover o objeto, essa nova intervenção por si só já é a prova de que a primeira intervenção, de alguma forma houve o erro do médico que fez a primeira cirurgia, e ao esquecer gaze, ou já teve caso de esquecer pinças, então corpos estranhos aos montes. Evidentemente, quando é numa situação dessa, a segunda intervenção para remover o objeto estranho já faz prova suficiente de que houve erro na primeira intervenção. Vamos ver um outro aqui. Uma coisa que eu abordo, e nesse caso eu sou o único no meu livro, é que o anestesista, ele assume a obrigação de resultado e não de meio. Não sei se vocês sabem, mas hoje a anestesia é uma especialidade médica. O cara se forma hoje médico anestesiologista, sei lá, alguma coisa assim do gênero. Então é uma especialidade. Hoje você vai num hospital, você tem lá o médico, que é cirurgião disso, daquilo lá, e tem o médico que é especialista em aplicar anestesia. E o que é recomendado pelo conselho para esses médicos? Que antes dele aplicar a anestesia, ele deve fazer uma entrevista com o paciente. Depois ele deve aplicar a anestesia e deve permanecer ao lado do paciente até a volta, até a recuperação do paciente, do pós-operatório. Acontece que, pela experiência que eu tenho, raras vezes eu fiquei sabendo que o médico realmente fez um questionário adequado com o paciente para ver e identificar possíveis alergias ou outras rejeições. Nunca fiquei sabendo que ele tenha depois acompanhado durante o operatório, e muito menos que ele está ao lado do paciente na volta do pós-operatório. E mais das vezes o problema com a anestesia ocorre no pós-operatório, a maioria. Uma incidência grande também durante o operatório, mas mais das vezes no pós-operatório, no retorno. E nesse momento, às vezes uma fração de segundo é o suficiente para que haja uma lesão irreversível naquele paciente que não estava, às vezes, com o médico anestesista ao seu lado, para entubá-lo, para, enfim, oxigenar, para fazer alguma coisa. E quem já foi aqui a algum hospital acompanhar amigos ou parentes, deve até ter visto. Por exemplo, se a gente for numa maternidade, você tem lá
10 mulheres para dar à luz. E um anestesista que passa ali como se fosse um atacadão, né? Ele vai, anestesia todo mundo, já vem o médico em seguida, porque hoje, se você deixar, eles fazem tudo cesariano, porque paga mais para o hospital cesariano do que ser parto normal, né? Parto normal dá trabalho, demora, fica alguém ocupando o leito muito tempo lá. Então, hoje, se você bobear, é sempre cesariana, né? Porque dá mais. Então, botam lá 10, parece um atacadão. Gente, acontece um acidente ali naquele meio de caminho, eu entendo que o médico anestesista deve responder pelo resultado sim, porque hoje, pelo avanço da ciência médica, já é possível exigir dele que ele tenha condições de ver em determinadas situações se a medicação deve ser via oral, se vai ser via venal, se vai ser aquela de corpo inteiro, como é que fala lá de corpo inteiro? Geral, ou se vai ser local, se vai ser até sem anestesia, falar, paciente, escuta, você vai sofrer, mas aqui é mais garantido que você sobreviva com dor do que eu aplicar anestesia e você não vai sentir a dor e nem a vida, né? Porque a vida vai embora dessa. Então, acho que o médico hoje, anestesista, e aí, alerto vocês, eu sou o único que defende isso, eu entendo que a obrigação dele é de resultado, e ele responde separadamente do médico cirurgião, a não ser que ambos estejam subordinados a um chefe de equipe. Aí você responsabilizaria o chefe de equipe. Aqui era só para lembrar que o próprio médico pode provar, pode fazer a prova de que não agiu com culpa. Mas vamos em frente. Essas de erro grosseiro são interessantes. Deixa eu ver se eu lembro desse aqui. Caracterizado o erro procedimental na inserção da agulha no ato da aplicação da raquianestesia, cuja reação do paciente foi imediata de ordem estética. Bom, nesse caso aqui, é erro na aplicação da ráquia, né, que fala, né? Ráquia. E acabou dando sequela nesse paciente, inclusive não só estético, quanto até de mobilidade. Porque a medula óssea é algo extremamente sensível, né? E a articulação entre as vértebras também é algo extremamente sensível. Então, um erro aí pode significar que a pessoa fique com deficiência de mobilidade, pode implicar em várias sequelas, e nesse caso aqui, gerou inclusive um dano estético, que significou um crescimento de uma protuberância entre as duas vértebras, que depois teve que sofrer uma cirurgia plástica corretiva para remoção, nesse caso aqui. Aqui houve a condenação do médico, porque não teve como os próprios... Aqui era a típica situação em que os próprios fatos falavam por si mesmos. Um outro erro grosseiro que eu chamei de 2 aqui é médica ginecologista, que não consegue constatar que a paciente está com uma gravidez tubária. E essa falta de prudência, essa falta de diligência, essa falta de cuidado, ainda faz com que ela submeta essa paciente, por um equívoco de diagnóstico, a um tratamento para um cisto ovariano, quando não era absolutamente nada disso, né? Então, houve aqui um erro crasso de avaliação no procedimento, que, por sua vez, ao ser um tratamento inadequado, acabou... A gestação, claro, não prosperou, sendo tubária. Depois houve aí a evolução das sequelas, que gerou a necessidade depois de remoção a remoção aí do próprio útero, né? Então é um erro de grosseiro, que eu chamo de exame, né? De avaliação. Para isso é que o médico hoje tem a possibilidade de requisitar os mais variados exames, se tiver dúvida em alguma coisa, ou até pedir uma segunda opinião, que mais das vezes seria o aconselhável. Outro erro grosseiríssimo também foi fazer uma remoção de ovários e acabou removendo também um rim junto.
É, não sei se vocês sabem, mas o rim, tem pessoas que conseguem ter o rim um pouco mais acima da posição normal, onde ele fica, outros mais para baixo, outros mais para o centro. Então, é o chamado rim ectópico, né? Quer dizer, na verdade, é o rim que está fora do lugar. Então, nesse caso aqui, um dos rins da pessoa estava fora do lugar e próximo, portanto, do ovário, passaram a faca junto no rim, com o ovário e tudo, não é? Brincadeira, brincadeira. Esse aqui também é um diagnóstico tardio de meningite, em que a pessoa já tinha passado por 2 vezes no hospital com os mesmos sintomas e nenhum dos médicos que o atendeu, né, tentou pedir melhores exames ou maiores exames e simplesmente, não, é uma simples gripe, vai embora para casa. Na terceira vez, quando a pessoa volta, a doença já tinha avançado ao estágio que ela não morreu, mas ficou totalmente incapacitada para a vida de relações por conta da doença não diagnosticada em tempo hábil, né? Um outro erro grosseiro aqui é um atraso no tratamento de um câncer de mama, em que durante 2 anos a médica tratou a autora da ação como se ela tivesse qualquer coisa menos um câncer de mama. E quando veio a identificar esse câncer, né, o estágio já estava também bastante avançado, de sorte que veio inclusive a falecer no curso da própria ação. Então a mulher procurou a médica e hoje até minha esposa fala isso, né, que o câncer, que a prevenção, as mulheres, qualquer mulher sem nenhuma experiência consegue pelo menos desconfiar que está com algum problema, né, e procurar um profissional. Nesse caso aqui, a mulher durante 2 anos tratou da paciente que tinha o câncer de mama sem identificar adequadamente, e esse câncer de mama já tinha evoluído ao ponto que acabou levando a mulher à morte. A meningite é o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Um outro erro grosseiro aqui, e esse é uma coisa assim absurda, né? Vocês sabem que a fimose é uma remoção de uma pele que não exige grande complexidade. O procedimento não é uma complexidade absurda. Esse caso aqui era uma criança, se não me engano, tinha 7 anos, deixa eu ver se está aqui Era uma criança, eu acho que tinha 7 anos, não aparece aqui a idade, tinha 7 anos, e os pais levaram para fazer a operação de fimose, e acabaram aplicando uma anestesia geral, né, para uma criança, sem fazer um diagnóstico prévio de qual cirurgia, qual anestesia deveria ser aplicada, e acabou gerando lesões aí cerebral de ordem irreversível. Essa criança virou um vegetal. Ela não fala, não anda, não reage, e é uma típica situação que, apesar de ser triste, às vezes, como eu vivi esse caso, eu chego a achar que se a criança tivesse morrido, os pais teriam sofrido menos do que sofrem, porque é um sofrimento diário, renova-se diariamente o sofrimento de ter um filho que você sabe que não vai ter recuperação em hipótese nenhuma, né? Quer dizer, por uma coisa que qualquer leigo não conseguiria imaginar que pudesse acontecer. Uma simples operação de fimose levou uma criança a um estado vegetativo irreversível que sei lá, só temos que lamentar. Esse aqui também é um outro que acabou sofrendo um atropelamento com fratura exposta. Qualquer leigo sabe que fratura exposta você não ingesta. O médico mandou engessar, a consequência lógica disso foi a degradação da parte violada, e depois teve que ser amputada a perna, porque não tinha outra solução, né? E, bom, eu trouxe esses casos aqui, mas para mostrar para vocês os absurdos que eu já tive a oportunidade de vivenciar. Deixa eu ver mais isso aqui. Não, aqui, responsabilidade. Não. Essa aqui é uma decisão do ministro Rui Rosado, que reforça aquilo que eu tinha dito para vocês, consentimento informado.
a não prestação dessas informações pode significar negligência no exercício. Tem essa posição que foi primeira do ministro Rui Rosado, em 2002, que fez escola e hoje é uma posição bastante consolidada no Superior Tribunal de Justiça.